Sabe o seu filme favorito? Então, ele é uma cópia. E antes de você já discordar disso, calma. Eu não tô falando que cópia é ruim, mas é importante entender uma coisa. A gente vive num mundo onde quase nada surge do zero. Você provavelmente já ouviu aquela frase clássica, nada se cria, tudo se copia. Só que o mais curioso é que essa frase também não é exatamente original. Ela é atribuída ao Antoine Lavoisier, mas já foi reinterpretada, adaptada e repetida tantas vezes que virou praticamente outra coisa. Ou seja, até a ideia de que tudo é cópia também foi copiada. Agora pensa fora do cinema por um segundo. Olha o McDonald's. Ele não foi o primeiro a vender hambúrguer, mas ele pegou um modelo que já existia, organizou melhor, simplificou, padronizou e transformou isso em algo gigantesco. E aí o que acontece depois? Outras empresas começam a fazer algo parecido, mudam o nome, mudam um detalhe aqui, outro ali, mas a base continua praticamente a mesma. Você não chama isso de cópia no dia a dia, você chama de concorrência. E ninguém acha isso estranho. Na prática, acontece com tudo. Com música, moda, tecnologia, tudo vai se construindo em cima do que já existia antes. E no cinema isso não só acontece, como também é praticamente uma regra. A diferença é que aqui isso é muito mais disfarçado, porque quando você assiste um filme você não está pensando em estrutura, em referência, em influência, você está envolvido na história, nos personagens e na emoção. Só que por trás disso tem muita coisa que já foi feita antes, histórias parecidas, personagens que seguem o mesmo padrão, ideias que se repetem, só que com outra cara. E às vezes não é só parecido, é muito mais próximo do que a gente imagina. E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque se tudo se baseia em algo que já existia, se até as maiores obras têm raízes em outras histórias, então a questão deixa de ser isso é cópia ou não e passa a ser outra. Onde está o limite entre inspiração e repetição? E mais importante que isso, por que a gente aceita algumas cópias e rejeita outras? Porque no final das contas, talvez o problema nunca tenha sido copiar, mas sim como isso é feito. E é exatamente aqui que esse assunto muda de nível, porque quando você começa a olhar com mais atenção, você percebe que existe um padrão por trás disso tudo. Um padrão que explica por que algumas histórias parecem originais, mesmo não sendo, e por que outras parecem vazias, mesmo sendo bem feitas. E aí que entra o que eu chamo de... Antes você precisa entender o que seria o paradoxo da cópia, porque sem isso o resto do vídeo não vai fazer nenhum sentido para você. Funciona dessa forma. Todo filme se baseia em alguma coisa. Não existe história que surge do nada. Sempre tem uma referência, uma estrutura, uma ideia anterior que serviu como base. Às vezes é um livro, às vezes outro filme, às vezes até uma história real. O ponto é, ninguém cria no vazio. Agora entra a diferença que muita gente confunde. Existe inspiração, existe cópia e existe plágio. Inspiração é quando você pega uma ideia e transforma. Você muda o contexto, mistura com outras coisas, cria algo que tem identidade própria. A cópia já é mais direta. Você pega elementos muito parecidos, história, estrutura, personagem e muda um pouco. E plágio, aí já é outra coisa. É quando praticamente não tem transformação nenhuma. É só pegar e reapresentar. Só que no cinema, essas linhas são muito mais borradas do que parecem. Porque, além disso tudo, ainda existe um fator que muita gente ignora. A estrutura. Se você parar para pensar, a maioria dos filmes segue padrões muito parecidos. O herói comum, que é chamado para uma jornada, o mentor que guia, o vilão que representa um obstáculo maior, o momento de queda, a superação final. Isso aí, essa fórmula tá em tudo. De Star Wars até Matrix, até filmes da Marvel, passando por dezenas de outros filmes. E ninguém chama isso de cópia, porque isso já virou uma linguagem, já virou uma base do cinema. Então, o paradoxo começa aqui. Se todo mundo usa as mesmas estruturas, se todo mundo se inspira em algo, se tudo já foi feito de alguma forma, por que alguns filmes parecem originais e outros parecem cópias baratas? E a resposta é muito mais simples do que você pensa. A originalidade no cinema não é criar do zero, é você saber misturar melhor. E talvez o melhor exemplo disso seja o Quentin Tarantino. Ele não esconde que copia, na verdade ele assume. Só que o diferencial dele é como ele faz isso.
Em Pulp Fiction, por exemplo, várias ideias vêm de outros lugares. A Maleta Brilhante já existia em histórias anteriores. Os diálogos muito profundos sobre comida vêm muito de filmes franceses. A própria estrutura fragmentada lembra filmes de crime dos anos 60. Nada ali é 100% novo, mas a forma como ele junta tudo isso é. O ritmo ele é diferente, os personagens são diferentes, o jeito que a história se conecta é diferente, e isso cria algo que parece original, mesmo não sendo totalmente. E ele repete essa fórmula em Kill Bill. Ali tem influência de filme de samurai, kung fu, anime, é praticamente uma colagem de referências, só que tão bem feita que vira identidade. E é por isso que o Tarantino, para muita gente, é um dos maiores diretores da história. Não porque ele inventa tudo, mas porque ele entende o jogo. Ele sabe que copiar é inevitável, então ele faz melhor. E é exatamente isso que define o paradoxo da cópia. Não é sobre copiar ou não copiar, é sobre o que você faz com aquilo que já existe. Porque no final, todo mundo copia, mas nem todo mundo sabe transformar. Agora que você entendeu o que é o paradoxo da cópia, a gente precisa ir para o exemplo mais importante desse vídeo. Porque aqui não é só parecido, aqui é um caso que muita gente nunca percebeu ou nunca parou para olhar com atenção. Star Wars e Duna do Frank Herbert. Eu já vou deixar claro logo no começo. Star Wars não copiou Duna, mas bebeu muito dessa fonte, muito mesmo. O primeiro ponto é o escolhido. Em Star Wars você tem o Luke Skywalker, um garoto simples vivendo num planeta esquecido, sem saber direito o lugar dele no mundo, até descobrir que tem um papel muito maior. Agora olha o Paul Atreides em Duna. É uma ideia muito parecida. Um jovem que também começa em uma posição relativamente limitada, mas que carrega algo especial, algo que vai além dele. E mais importante, os dois são colocados nessa posição de messias. Não só alguém forte, mas alguém destinado a fazer aquilo. Só que aqui já aparece uma diferença importante. O Luke é um herói clássico. O Paul é muito mais complexo que isso. Em Duna, o próprio conceito de escolhido é questionado. Existe manipulação, construção política, religião sendo usada como ferramenta. Já em Star Wars, isso é simplificado, transformado em algo mais direto, mais acessível. E isso já mostra o padrão. A base, ela é parecida, mas o tratamento muda tudo. Agora vamos para o cenário. Planeta deserto. Em Star Wars você tem Tatooine, um lugar seco, isolado, quase esquecido pelo resto da galáxia. Em Duna você tem Arrakis, também um planeta deserto, também isolado, também extremamente importante, mesmo parecendo abandonado. E não é sobre o visual, é a função. Nos dois casos, esse ambiente molda tudo. Define a cultura, a sobrevivência, o estilo de vida. Só que Duna aprofunda isso, mostra a ecologia, o impacto do ambiente, a importância do recurso principal, a especiaria. Só que Star Wars pega essa ideia e simplifica. Usa mais como pano de fundo. Funciona, mas não entra tão fundo igual Duna. Agora vamos pro poder. Em Star Wars você tem a força, algo espiritual, invisível, que conecta tudo. Tem um lado mais místico, religioso. E em Duna você tem habilidades mentais, treinamento, controle do corpo, percepção ampliada e também um lado espiritual muito forte. A diferença é que Duna explica mais. Tem regras, tem contexto, tem construção. Star Wars transforma isso em algo mais simbólico, mais fácil de entender, mais direto. E de novo, não é pior, é outra proposta. Agora entra um dos pontos mais importantes, o Império. Em Star Wars isso é muito claro. Um sistema autoritário, dominante, opressor. E você tem a rebelião tentando derrubar isso. Em Duna, a ideia de império também existe. Grandes casas, controle político, disputas de poder, tudo dentro de um sistema centralizado. Só que Duna é mais político, mais estratégico, mais denso. Star Wars pega esse conceito e transforma em algo mais direto, bem contra o mal, império contra a rebelião. E isso torna tudo mais fácil de acompanhar, mais emocional. E falando em rebelião, isso também é muito parecido. Nos dois casos você tem um grupo maior lutando contra algo muito maior. A diferença é que, de novo, Duna trata isso com mais complexidade. Nem tudo é claro, nem tudo é certo. Até por isso que muitas pessoas não gostam tanto dos filmes de Duna. E aí você chega em Star Wars, tudo é mais definido. Quem é herói e quem é vilão. Agora junta tudo isso. O escolhido, o império, o planeta deserto, a espiritualidade, a rebelião. Parece familiar pra você? Coincidência? Acho que não!
Então, isso não é coincidência, porque o George Lucas, ele conhecia Duna. Esse tipo de influência não surge do nada, mas aqui é onde muita gente erra a leitura, porque olha pra isso e pensa: "Ah, então Star Wars copiou Duna". Não, não é isso. O que aconteceu aqui é muito mais interessante. Star Wars pegou várias ideias que já existiam, inclusive em Duna, e reorganizou tudo. Simplificou algumas coisas, mudou o foco de outras, tornou mais acessível, mais emocional, mais universal. E isso fez toda a diferença, porque Duna, por mais genial que seja, é denso, é complexo, não é uma história fácil de consumir. Já Star Wars é direto, é envolvente, é quase intuitivo. Você entende rápido, você se conecta rápido. E é exatamente por isso que ele explodiu como fenômeno. Não. Eu sou seu pai. E aqui entra uma comparação perfeita com o que a gente já falou antes, o Tarantino. Assim como Quentin Tarantino pega referências de vários lugares e transforma em algo com identidade, essa franquia faz algo muito parecido. Não com o mesmo estilo, mas com a mesma lógica. Pega várias influências, Duna, mitologia, filmes antigos, faroeste, samurai, mistura tudo e cria algo que parece novo, mesmo não sendo totalmente novo. A única diferença entre cópia e inspiração é o que você faz com isso. Porque no papel, muitas ideias são parecidas, mas a execução muda tudo. Star Wars não reinventou todos esses conceitos, ele reorganizou, simplificou e transformou em algo que qualquer pessoa poderia entender e sentir também. E isso é muito mais difícil do que parece. Agora pensa comigo, se essa franquia tivesse seguido Duna ao pé da letra, será que teria o mesmo impacto? Provavelmente não, porque parte do sucesso dele vem justamente dessa adaptação, dessa escolha de tornar tudo mais direto. E esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo, porque quando alguém fala que isso aqui é uma cópia, quase sempre está olhando só para a superfície, só que o que realmente importa é o que foi feito com essa base, porque no final não é sobre de onde a ideia veio, é sobre no que ela se transformou. E Star Wars é o melhor exemplo disso para mim. Uma obra que claramente bebeu de várias fontes, principalmente de Duna, mas que conseguiu criar algo com identidade própria, algo que marcou gerações, algo que virou referência para outras histórias copiarem depois. E olha que interessante, o filme que se inspirou virou inspiração. E isso é importante guardar, porque o que a gente viu aqui não é um caso isolado. Star Wars não é exceção, na verdade é quase uma regra. E quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a enxergar padrões em todo lugar. Filmes que parecem diferentes, mas que compartilham a mesma base. Histórias que parecem únicas, mas que nasceram de ideias muito parecidas. E é exatamente aí que esse ponto fica ainda mais interessante. Porque Star Wars e Duna são só o começo desse vídeo. Agora que você já entendeu como grandes ideias se conectam, tem um nível ainda mais curioso disso tudo, que é quando dois filmes parecem completamente diferentes, mas se você tirar os nomes dos personagens e o visual, vira praticamente a mesma história. E eu vou te mostrar isso da forma mais simples possível. Imagina essa história. Um cara comum vai visitar a família da namorada. No começo parece tudo normal, mas aos poucos ele começa a perceber que tem algo errado naquele lugar. As pessoas agem de forma estranha, tem um clima desconfortável e conforme a história vai passando, ele descobre que ele tá basicamente preso, que aquilo tudo foi planejado e que ele precisa fugir. Agora responde rápido, que filme é esse? Se você pensou em Corra, faz sentido, mas essa descrição também encaixa em Shrek 2. E quando você percebe isso pela primeira vez, dá um bug, porque na sua cabeça esses filmes não tem nada a ver. Um é uma animação com humor, conto de fadas, piadas, e o outro é um terror psicológico tenso, pesado e um dos maiores dessa década. Só que a base é muito parecida. No Shrek 2, o Shrek vai conhecer os pais da Fiona, ele já chega sendo julgado, não se encaixa naquele ambiente, existe uma pressão para ele mudar, para ele deixar de ser quem ele é, e aos poucos você percebe que aquele lugar não é tão perfeito quanto parece. Existe manipulação, existe controle, plano, e agora você olha para Corra. O Chris vai conhecer a família da namorada, que é a mesma estrutura, no começo tudo parece educado, tranquilo, mas tem algo estranho no ar. Ele também não se encaixa, também é observado, também é analisado, e aos poucos a situação vai ficando cada vez mais desconfortável até chegar no ápice do filme. Agora, claro, o que muda é o tom.
Shrek 2 resolve isso com humor, com exagero, com fantasia, e Korra transforma isso em terror, tensão e crítica social. Mas a base ela é a mesma, um personagem deslocado, um ambiente hostil disfarçado, uma descoberta gradual e uma tentativa de escapar. E talvez o mais interessante disso tudo é que mesmo nesses casos, os filmes ainda conseguem funcionar, ainda conseguem ter sucesso, ainda conseguem marcar público, o que volta exatamente para aquele ponto inicial. Não é só sobre de onde a ideia vem, é sobre o que você faz com a ideia. E enfim, depois disso tudo, fica difícil voltar para aquela ideia de que existe algo 100% original. Porque vamos concordar que não existe, nunca existiu. É por isso que diretores como Tarantino funcionam tão bem, porque ele não esconde as diferenças, ele usa, ele mistura, ele transforma e entrega algo que parece novo, mesmo vindo de vários lugares diferentes. E no fim é isso que separa inspiração de cópia vazia, porque quando você entende esse processo, tudo muda. Você começa a enxergar padrões, você começa a ter conexões, você começa a enxergar influências e percebe que o cinema não é uma linha reta. É um ciclo, uma ideia puxa outra, que vai puxando outra, e por aí vai. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo o vídeo. Nada é 100% original. Mas isso não diminui uma obra, não torna ela pior. Na verdade, torna o processo mais interessante, na minha opinião. Porque no final das contas, não ganha quem cria primeiro, ganha quem faz melhor. Porque é isso que realmente importa. E talvez a maior prova disso tudo é que esse vídeo que você acabou de assistir também não surgiu do nada.